tarde, Lemar, boa tarde a todos os ouvintes da Agreste FM, nesse conceituado programa, né, que nós temos conhecimento da importância que ele tem, dos serviços que presta para toda a região. Né. Você mesmo pôde, na relação que foi lida, né, mostrou que da importância que é este momento, né, das lideranças que hoje se irmanam em defesa de um projeto que está em construção. E aqui, quando cita Lourinho, Edson, Edécio, Quiterinha, essa valorosa mulher que aí representa todas as mulheres, né, de Panelas, além de várias outras lideranças, eu quero dizer que me sinto aqui muito honrado em poder compartilhar desse momento e da construção de um novo caminho para Panelas e naturalmente para a região. Eu saí de Panelas para morar em Moreno com 13, 14 anos. Né? Lá eu fui estudante, fui professor e também enveredei pela política. Né? Como você disse, fui vice-prefeito e 3 vezes prefeito. Fui presidente da MUP, fui secretário, fui vice-presidente, fui secretário de governo do município de Paulista, da região metropolitana, fui secretário de obras, de planejamento e ultimamente, mais recentemente, né, secretário de Meio Ambiente, Habitação e Saneamento da segunda cidade do estado de Pernambuco, que é Jaboatão dos Guararapes, além de ter sido gerente-geral do PROCON Pernambuco. Então, essa minha vida pública, né, me leva a hoje poder pensar num projeto maior que possa melhor servir a população. E sempre, Vavá, é pautada na decência, na honradez. Quer dizer, você foi prefeito vários anos, nós acompanhamos, nunca soubemos, uma revista, um jornal, um comentário, no próprio rádio, na televisão, alguma coisa que viesse manchar o seu nome na vida pública. Eu acho que talvez, acredito que pautado exatamente nisso, na honradez, e você parece, se eu não me engano, se não me falha a memória, uma das coisas que eu li sobre você na vida, você chegou a notabilizar-se, não só a nível de Pernambuco, mas parece que a nível de Brasil, tanto foi tido como um dos melhores prefeitos da época, de todo esse nosso país, uma coisa que é muito orgulhosa. É exatamente por aquele trabalho, com aquela pobreza, quer dizer, você fez um trabalho diferenciado daquilo ali, quer dizer, daquilo, realmente aquilo você se notabilizou com aquele trabalho sei lá, de valorizar aquela classe. Né? Você trabalhou mais, chegou até a receber crítica de alguns, parece, bonachões, alguns comerciantes, alguma coisa, você chegou até a ser criticado. Eu não admito, nem, eu acho que a população não se permite aprovar uma gestão que não tenha o foco na área social, onde valoriza a educação, a saúde, a assistência, a atenção à criança e adolescente, ao idoso. E naturalmente que isso sempre fez parte, né, fundamental das nossas gestões no município de Moreno, bem como quando estava à frente da AMUP. Eu me recordo que na época do governo de Fernando Henrique Cardoso, que havia uma ameaça de suspender o programa do PET. Né? E nós mobilizamos o estado inteiro. Naquela época, há mais de 20 anos que não se fazia uma mobilização na capital de Pernambuco, Recife, e nós colocamos 20 mil pessoas nas ruas para protestar, porque foi uma mobilização a nível nacional, mas Pernambuco foi um exemplo em relação a isso. Daquilo que você cita em relação ao compromisso que se tem com a seriedade, com a honestidade, eu costumo dizer o seguinte: eu não tenho hoje, embora tenha sido ordenador de despesa em vários cargos que eu ocupei, eu não tenho hoje qualquer pendência com o Tribunal de Contas do Estado, com o Tribunal de Contas da União, com o Poder Judiciário. Nem processos, sequer administrativos. E fui, por diversas vezes, né, ordenador de despesa. E costumo dizer também que isso não é nada mais, nada menos do que a minha obrigação. Eu não devo me exaltar por conta disso, mas é simplesmente a minha obrigação. Infelizmente, no nosso país, isso não acontece de forma, né, ampla, natural. O que nós temos aí são, né, gestores públicos que muitas vezes têm que se valer
de diversas formas e caminhos para se manter na política e às vezes até para se manter na disputa eleitoral. Então isso é um fato que para mim lisonjeia, me honra, mas, repito, não é nada mais, nada menos do que a minha obrigação. De quem vereda por esse caminho, que defender a causa pública. Uma das coisas, Vavá, que mais me chamou a atenção na sua pessoa, é porque você, quer dizer, preferiu. A coisa não foi colocada bem assim naquela. Me parece que você, há 20 anos atrás, há 18, 19 anos atrás, quando eu fui procurá-lo lá em Moreno, e você com essa mesma atenção, essa mesma simplicidade, e recebeu, saiu comigo, mandou colocar-se em cima dela, tirou o dinheiro do bolso, até eu disse, não vai tirar uma nota, para quê? Prefeitura não paga isso. Né? E você pagou um reverendo velho para lá com o sorteio das mães, que participa do povo de Panelas, de Cupira, e eu confesso que eu fiquei muito feliz com aquilo ali, quer dizer, essa sua atitude, e que já lhe é peculiar, para mim não é mais novidade. Agora, uma das coisas que depois disso a gente começou a acompanhar o seu trabalho, eu falei muito sobre o seu trabalho, não só em Moreno, mas naquela região, e vendo crescer exatamente, me parece que, repito, a coisa não é bem colocada assim, mas parece que no seu segundo mandato você chegou a abdicar, parece que da aprovação, principalmente daqueles potentados, porque tem muita gente que tem dinheiro ali, muitos comerciantes prósperos, mas você preferiu, e na sua simplicidade, Júlia Mal, eu fiz um trabalho realmente voltado mais para a pobreza. Eu me lembro que eu lhe entrevistei, eu disse, olha, se eu tiver que ganhar uma eleição, se for com o Henrique, sinceramente, eu acho que eu vou perder, porque me parece que não tem muita aceitação, porque parece que quando se quer trabalhar por uma boa causa, por gente pobre e tal. Aí eu fiquei curioso, e agora que eu vou lhe fazer uma pergunta, por que essa obsessão em trabalhar por essas classes menos privilegiadas? Porque naquela época você podia ter perdido a eleição. Porque aquele pessoal tem dinheiro, aquele pessoal, e você está lutando contra uma porção de tubarão que estava doido para ver a tua caveira. Eu chamei de chamar a atenção, se for para perder a eleição, eu vou perder aquela história. Eu não sou prefeito, eu estou prefeito, ninguém compra cadeira, isso pertence ao povo. Né? Agora, não vou mudar a minha maneira de ser. Quer dizer, mesmo naquela época, você poderia ter perdido uma eleição que o pessoal estava apostando tudo, e por conta disso você se notabilizou e se elegeu por isso. Lemar, eu entendo que os mais abastados, aqueles que já têm recursos, que têm patrimônio, ele consegue resolver os seus problemas sem depender do poder público. Ele pode colocar os filhos em escola particular, ele pode ter um plano de saúde, ele tem seu meio de transporte, independentemente das opções públicas. Enfim, eu acho que quem tem a responsabilidade e a oportunidade de gerir um ente público, sobretudo o município, o Estado ou a própria nação, ele tem que se voltar para aqueles que mais necessitam, aqueles que vivem de forma desigual, aqueles que precisam de ações que possam dar cobertura ao que ele sozinho ou a sua família não pode conquistar. É preciso que tenha a proteção do Estado, é preciso que tenha a proteção do ente público. Então, se nós que tivemos oportunidade, ou que vamos ter oportunidade de exercer um cargo público, sobretudo o cargo público eletivo, quando o povo, pelo seu voto, confiou e depositou, né, a oportunidade de ser representado por alguém, esse alguém tem que priorizar, utilizar todos os meios, todas as formas, para que aquilo que seja desenvolvido seja para aqueles que menos têm condições de fazer por si só aquilo que, né, precisa. Como é que hoje você vai entender, né, tem uma sociedade onde não há oportunidade de acesso à escola de qualidade, onde adoece e não tem a quem recorrer, muitas vezes tem que sair de um município para ir para outro, sem saber exatamente como vai ser atendido. Então é preciso que o poder público esteja focado, né, naquilo que pode e o que deve ser feito para atender, que é a maioria da população. Né? Normalmente, os que são mais abastados, e eu não sou contra quem tem dinheiro, não, eu acho que os empresários, né, aqueles que de alguma forma cresceram na vida e têm a oportunidade de viver melhor, não sou contra eles. Agora não atrapalha quem quer ajudar. E acho até que tem que ter, né, um sentimento
social, para que eles também compartilhem dessa Exato, é verdade. Né? Porque senão pode ficar refém da violência, refém de quem não tem, né, onde se buscar aquilo que é necessário e naturalmente criar um mal-estar no ambiente onde mora. Enfim, nós temos que buscar, por princípios, né, definir o que é que nós queremos da sociedade e o que é que nós poderíamos oferecer a ela. Qual é o papel de cada um? Se nós trabalharmos focado de que nós não vivemos só e que precisamos compartilhar, trocar informações, trocar ajuda, eu não tenho dúvida que a sociedade vai viver melhor numa relação de confiança muito maior. Para conosco o deputado Vavá Rufino, e também aqui comigo, como eu já dizia, eu praticamente deixo o grupo, que eu sou o primeiro, doutor Edivaldo Sinésio, que faz parte já dessa casa, é amigo nosso. Ele sabe que tem aquela liberdade respeitosa de entrar e sair aqui a hora que quer, usar os nossos microfones em qualquer oportunidade. Cumprimento também o senhor Manassés, da Vila de São José do Bola, né? Aqui o meu abraço ao senhor Manassés. O Vavá, eu tenho aqui uma pergunta, inclusive eu agradeço mais uma vez aqui a colaboração valorosa do professor Alcides, né, que é uma sumidade, uma liderança incontestável, diga-se de passagem, vida dos professores, como presidente dessa classe. Antes dessa pergunta aqui que eu tenho aqui de bolso, Vavá, uma coisa que eu acho interessante é saber de você, e olhando aqui nos seus olhos, estamos aqui de frente, o que é que muda em Vavá Rufino, prefeito lá de Moreno, um político, afim, e agora deputado, o que é que você acha que pode mudar? De que maneira você acha que vai poder... Você era um gestor, você era um executor, né? Aquele trabalho belíssimo que você fez com aquelas comunidades que eu conheci, aquelas comunidades carentes, não só do município, mas abrangeu, de um modo geral, né? Como é que agora você passa a ser um legislador, um deputado estadual? De que maneira você pensa que poderá, você acha que pode fazer aquele mesmo trabalho, sendo a nível de Pernambuco agora? Veja, sinceramente. Eu acho que existem duas naturezas de ação. Quem está no executivo e quem está no legislativo. Naturalmente que a minha vivência, a minha experiência de executivo, né, e que pude ao longo de décadas atuar diretamente nessa área, vai me subsidiar, vai me ajudar a ter um papel no parlamento. Né? Não apenas no discurso, mas no sentimento real, verdadeiro, de ter convivido com a população em diversas situações, construindo ações e uma relação direta com o povo. Isso eu sempre fiz. Eu, quando prefeito de Moreno, a cada mês eu reunia todas as lideranças comunitárias para discutir as questões locais de cada comunidade. E aí eu vejo que amanhã, Vavá Rufino, deputado estadual, eu não quero ser deputado apenas para fazer discursos, muitas vezes de forma genérica, né, ou estar balançando a cabeça do sim ou do não. Fundamentalmente, eu preciso formular os meus encaminhamentos como deputado, as prioridades que forem encaminhadas, não feitas unicamente pelo gabinete, mas vir as comunidades que acreditaram, ou que vão acreditar em Vavá Rufino como candidato, para que a gente discuta. Por exemplo, eu não posso nem devo decidir sozinho quais são os problemas que devam ser levados à Assembleia ou ao governo estadual em relação à panela, sem antes conversar, reunir a população, os diversos segmentos da sociedade, que faremos já na campanha, mas muito mais ainda faremos quando exercita o mandato, onde poderemos e deveremos sistematicamente, a cada X meses, ter um encontro, um fórum de debate permanente daquilo que é importante para Panelas, para a região, onde os diversos representantes, as lideranças, quem tem mandato, quem não tem, a dona de casa, o estudante, o jovem, possa
participar e dizer, olha, para Panelas, nós entendemos que o mais importante é isso, e que o representante da cidade precisa formular caminhos para que tenha a solução. Por exemplo, eu não concebo que uma cidade com Panelas, né, e isso não acontece só com Panelas, né, que há pouco mais de um ano atrás deixou de fazer a sua festa mais tradicional, que é o Festival Nacional de Jerico, por falta de água. E hoje, mais de um ano depois, a gente chega na cidade e primeiro se impacta um açude, que eu já tomei banho quando criança, já está lá destruído, e outras barragens que existem, totalmente assoreada, e o governo estadual, que já vai completar 8 anos, nada fez para solucionar esse problema. E aí pergunta, onde estão as representações? Quantas vezes foi discutido de forma clara com a população? Porque amanhã, se o deputado do Navarro Fino, né, chegar a encaminhar junto a um órgão do Estado e não tiver a resposta, a gente tem que levar as lideranças. Se a liderança, juntamente com a representação, não resolver, tem que levar o povo. Porque se inaugura uma nova forma de fazer política e reivindicações. Não pode mais estar apenas o deputado na Assembleia em Recife e quando alguém, um cidadão, quer alguma coisa, tem que ligar para fulano ou sozinho fazer. O deputado é quem tem que vir à sociedade, é que tem que vir à comunidade de forma sistêmica para que formule algo de forma planejada e saber identificar o que é que Cruzes precisa, o que é que São Lázaro, o que é que Bola precisa, o que é que todas as comunidades que dividem e formam a cidade de Panelas, para que a gente possa ter um elenco de prioridades, de questões a serem resolvidas e que se estabeleça como é que vai ser. Porque se o cidadão vem aqui como candidato, recebe os votos e depois de eleito acha que não tem mais necessidade de vir à população, de poder ouvir, de poder fazer, porque se encastelou na Assembleia Legislativa, que é um prédio muito bonito, né, mas muito distante do povo, isso não vai a lugar nenhum. Então, a minha prática e a forma de entender a política é convivendo, não só apenas na época da eleição, que são apenas 3, 4 meses, o instante passa. O mais importante são os 4 anos do mandato. 4 anos são muito mais do que 4 meses. E isso é o motivo e a causa maior, é a conquista do mandato para que se faça algo diferente do que sempre foi feito, ou que se faça mais. Então vai ter sempre o que se fazer. Mas se o deputado não se desloca, não vem ouvir a voz das ruas, a voz do povo, ele vai ficar sempre sem uma interação, sem saber exatamente o que é prioritário e no final vai se envolver com outras questões, às vezes para aprovar um projeto do governador que está lá, né, pressionando e esquece que a população está precisando de água, como aqui em Panelas e em tantas outras localidades. Então eu acho que essa é uma forma dele. E o povo, em 2013, junho de 2013, eu acho que nós vivemos um marco na história de nosso país, nossa nação. Quando os jovens, sobretudo, foram às ruas, eu fiz questão, né, embora não tão jovem, né, como a maioria dos que estavam lá, mas eu fiz questão de ir na Conda Boa Vista, naquela manifestação dos 100 mil, onde 90% ou mais eram de jovens, né, que estavam lá para dizer, não está bem, é preciso mudar, é preciso acabar com a corrupção, é preciso melhorar a saúde, é preciso melhorar a educação, é preciso ouvir a gente. A violência, a questão das drogas, tudo isso precisa ser trabalhado junto com a população. E aquilo ali não foi um movimento contra ninguém individualmente. Foi um movimento que coloca a sociedade, e sobretudo os jovens, dentro de um contexto de construção diferente do que nós temos em cada comunidade, em cada cidade. Então, nós precisamos, né, mudar o comportamento e querer ouvir as pessoas. Deus nos deu
ouvidos para que a gente ouça mais do que fale. Então, não entendo, né, um mandato, né, simplesmente baseado naquilo, em toda a experiência que eu possa ter, mas não vai a lugar nenhum se não estiver permanentemente ouvindo a voz das ruas. Muito bem. Amigo Vavá, como você até me pediu que eu tratasse assim, Com certeza, irmão. com essa amizade respeitosa que sempre tivemos, uma das coisas que eu tenho comentado aqui, não nesse programa, que esse programa é comandado aqui pelo companheiro, muito bem comandado, pelo companheiro âncora, Walter Lins Santos, que é uma sumidade, que pegou até um apelido de o secretário das cidades, né? Walter Lins Santos, que se preocupa exatamente com o bem-estar também da população, através dessa emissora, que graças a Deus continua mais do que nunca líder absoluta, está aí as outras pesquisas, né? A única emissora no país que consegue, claro, respeitando essas proporcionalidades, uma região dá 73% de Ibope. Que agradece exatamente a credibilidade talvez. Então nós temos aqui um programa, o SOS Notícia, e às vezes eu me torno até chato em dizer que, infelizmente, você sabe que a classe política, do modo geral, claro, com raríssimas exceções, infelizmente eu digo raríssimas, mas é o que a gente vê, quer dizer, há um descrédito total. A minha pergunta é a seguinte, por exemplo, nós o conhecemos, eu acho que essa região principalmente o conhece. Eu tive o privilégio de acompanhar o seu trabalho como prefeito, estive lá em várias oportunidades, inclusive trazendo entrevista, conversando com você, isso há 20, há 15 anos atrás, na época que você começou a sua carreira política lá em Moreno. E sei que você notabilizou-se pelo trabalho que você fez também com aquelas famílias, aquele povo mais carente. Mas eu fico com uma pulga atrás da orelha, porque aqui nós representamos o povo. A Rádio Agreste é a própria voz do povo. E aqui nós não temos papas na língua, não quero ser desagradável nem descortês. Mas veja só, você há de convir, permita essa intimidade, chamar você, claro, tem que ser teu pai, essa que é a verdade, mas, Vavá, a classe política, quer dizer, o que é que você ouve? Porque a gente vê o seguinte, pô, de 4 em 4 anos aparecem os políticos e eles entapulam, quer dizer, tem aquela vontade de fazer, de querer chegar lá. Bom, você conseguiu como prefeito, mas você era gestor, você era executor. Vamos levar a coisa assim. Né? Será que o Vavá Rufino, deputado, pelo que a expressiva votação que nós já tomamos conhecimento, que você parte já, principalmente lá do município de Moreno, e cidade circunviária, metropolitana do Recife como um todo, e muitas cidades aqui que conhecem o seu voto. Por que é que nós devemos? Será que não muda o Vavá Rufino? Por isso que a minha pergunta foi essa. O que é que muda? O que é que você acha que muda? Sinceramente. Porque pelo que eu saiba, através do seu irmão aqui, né, o doutor Edson, quer dizer, uma figura honrada, um homem sério, né, que não vive com picuinhas, com tiquinhos, com mesquinharias, nem usa, sendo situação, oposição, quanto pior, melhor. Eu acho que não é por aí, né? Mas por que é que nós devemos confiar? O que é que muda quando se chega lá, que é deputado? Eu não sei, Vavá, me desculpe a comparação grosseira, mas a gente costuma dizer o seguinte, que há duas coisas que corrompem o homem. Um é dinheiro, outro é poder. Bom, dinheiro você não tem, nunca teve, não tem o que tem suficiente para sobreviver com decência e criar a família muito bem, obrigado, graças a Deus, e não vai ser diferente, independente de ser político ou não. Mas você terá o poder. Não o poder de fazer como você tinha, mas você é legislador. Será que não vai cair no mesmo marasmo? Vai ter elegendo o Vavá Rufino? Que bom, rapaz. Teve uma votação da gota. Agora tem como. Você sabe que quanto mais votos, né, um político tem mais responsabilidade, mais compromisso tem com o povo. Somente uma região. Não é? Você nos asseguraria isso aqui? Olha que tem uma porção de testemunha e esse pessoal tem um Décio aqui que, meu Deus, é meio corda de couro, viu? Quando ele a gente não cumpre aquilo que realmente faz, porque, me desculpe, né? É uma certa desconfiança, porque eu até penso que política é arte de enganar o povo. Eu gostaria que você me provasse que não é bem assim, por favor. Veja, essa sua colocação, ela é fruto de um sentimento da maioria da população. Eu
entendo que existem muitos políticos corruptos, como existem muitos empresários, como existem cidadãos, em todo segmento. Vocês têm pessoas, tá certo, que fazem a coisa pelo bem e outros fazem pelo mal, ou pelo bem dele, só e unicamente. O que eu digo também é que em todo segmento tem gente boa, gente que tem comprometimento, tá certo? Que faz as coisas da forma como se propõe e assume compromisso. Em relação a mim, especificamente, o que eu posso dizer é a minha história. Quem vai lá em Moreno, né, eu sei que as pessoas dizem, pô, você é um político que não muda quando está no cargo de prefeito, como já fui várias vezes, além de vice-prefeito, e quando está fora. E eu acredito e até sugiro que o cidadão que já está mais exigente na análise, seja cada vez mais, procure saber informações sobre quem se propõe a representá-lo. Isso. Para que a gente não cometa falhas quando já está previamente caracterizado que o fulano está cheio de problema, não corresponde, ou que toda vez passa de 4 anos e vai embora. É verdade. Então eu fico muito tranquilo com isso, porque eu nunca mudei de comportamento com ou sem mandato. E normalmente procuro dizer às pessoas que consulte. Quando passar por Moreno, pare no lugar daquele, não tem unanimidade não, claro que não tem. Pois é, mas procurem saber informação sobre o Valorfino. É onde eu trabalhei, em Moreno, em Jaboatão. Em Jaboatão fui secretário por 5 anos, em várias pastas. Então, na época, quando eu me candidatei em Moreno, né, os adversários me chamavam de forasteiro. Eu era de Panelas. Ah, isso aí devia voltar para Panelas. Então eu fui vice-prefeito, fui prefeito, né, por 3 vezes. Né. Fui para Jaboatão. Hoje é minha cidade também. Né. Trabalhei durante 5 anos como secretário do prefeito Elias Gomes, que está fazendo uma revolução, né, de gestão lá, referência, no estado de Pernambuco. Né. E agora num projeto maior, onde nunca esqueci a minha cidade, não preciso de guia, embora quero estar com meus amigos, os companheiros, caminhar comigo, mas eu não preciso de guia para ir até São Lázaro, para ir a Cruz, para ir ao Bola. Eu estudei, né, nas escolas municipais da minha cidade, caminhei naquelas ruas, tenho muitos amigos de infância, da adolescência, e claro que isso faz com que a gente tenha um sentimento diferenciado. Cupira, quantas vezes, embora ainda jovem, vinha para aqui, para Cupira, né, onde está sediando essa rádio, né, e evidentemente isso traz um fator diferenciado na relação pessoal, né, do carinho, do amor, das raízes que a gente tem. Meu pai foi prefeito, Edson Rufino é vereador lá por vários mandatos, 5 mandatos, né? Além da relação que a gente tem com outras pessoas, sempre muito respeitoso, sempre respeitoso. Então eu não tenho dúvida nenhuma, eu hoje já não sofro, né, nem nunca sofri desse mal de ter que mudar quando ocupo um cargo eletivo. Isso não me atinge e eu não tenho qualquer dúvida, nem qualquer pressentimento de que eu possa falhar em relação a isso. Porque está na essência de cada um. Então, quando eu digo, procurem saber sobre a minha vida pregressa, como político, como amigo, como família, como profissional, né? Sou engenheiro, trabalhei na Chesf, me aposentei pela Chesf, né, como engenheiro mecânico. Então, tenho uma vida, né, que, graças a Deus, né, a gente sempre trilhou pelo caminho da dignidade, por princípio. A humildade, para mim, essa é uma palavra-chave. É isso, humildade. Eu conheço bem, isso eu assino. Humildade. Não precisa de arrogância, não precisa de prepotência. Quando a gente quer conseguir as coisas, a gente tem que sentar à mesa, conversar, colocar os seus argumentos, ouvir os argumentos dos outros e dali sair a melhor solução. Se a gente se dispõe a isso, sem ser dono da verdade, eu acredito
acredito que ele tem muito mais chance de acertar. Que já é tudo tão difícil, as condições são tão precárias, os problemas são tão grandes. Se a gente fica tão somente valorizando aquilo que é você, só você sabe, sem ouvir quem está ao seu lado ou quem está do outro lado, tem muita chance de cometer falhas, de errar e não atender aquilo que a população, sobretudo na política. E a política é evidente que é uma atividade onde o objetivo, a meta é servir e não ser servido. Então, se você coloca como princípio maior essa disposição e esse compromisso, eu não tenho dúvida. A gente tem que envolver a juventude, hoje muito mais rápida no pensar, no agir, né, com as redes sociais, e aí você conhece tudo muito rapidamente, sabe o que está acontecendo no mundo todo, e eles nos dão um grande ensinamento. Né? A gente não pode nem ficar muito velho, nem ficar muito criança. A gente tem que buscar um equilíbrio. E para isso precisa ouvir a experiência dos mais vividos, tá certo? E também essa audácia, né? a energia, né? A vontade de fazer dos mais jovens. E buscar aí o equilíbrio para que cada um possa construir o Eu confesso que eu fico muito feliz, Rafa, em ouvir coisas assim, e eu confesso com toda sinceridade, eu gostaria muito de que o meu programa, o SOS Notícia, só tivesse que contar coisas boas, falar de coisas boas, de bons políticos. Porque é lógico, se nós realmente tivermos uma gama de bons políticos nesse país, certamente, né, esse país que é um país abençoado por Deus, até quem comenta que Deus é brasileiro, eu acho que nós estaríamos em outras águas. Nós teríamos realmente melhores hospitais, nós teríamos uma melhor educação, escola realmente decente para os nossos filhos. Né? Eu acredito que não precisava que um filho da gente, como o meu mesmo, né, ter que sair daqui para estudar na Santa Cruz de La Sierra, né? Quer dizer, para poder fazer medicina, porque aqui eu não podia pagar. Né? Quer dizer, são essa série de coisas que precisa que se mude. Tem que se mudar. Ora, se um país está precisando de médicos, está importando médico, né? Quer dizer, você tem seu filho, como nós, o Edson, o próprio Lourinho, concordam comigo, que querem fazer medicina, ora, e não poder, primeiro que não passa no vestibular, não tem como, né? Porque existem, digamos, 1000 vagas, tem 50.000 que querem ser médicos, aí vai esperar a sorte, que aí é tirar na loteria, e quando tá aí. Né? Mas, Juliamar, você é boçal, seu filho estudando no exterior, não é não. Porque meu filho para estudar, eu já disse isso aqui. Meu filho para fazer medicina aqui no Brasil, eu fiz uns cálculos aqui, né, pagando a mensalidade numa faculdade de medicina, e pagando para ele, pelo menos ter o que comer, digamos em Recife, principalmente, eu ia gastar R$6.500 por mês. Meu filho está lá na Bolívia, eu pago da faculdade dele, porque ele é estrangeiro, eu pago R$250. Né? Aqui custa quase R$5.000, R$6.000 por mês. Bom, quer dizer, tem que se mudar, Vavá. Tem que se mudar, mas é aquilo que você disse, de uma forma pacífica, de uma forma bonita, como os jovens sabem quando querem fazer, sem esses baderneiros, claro, sem esses black blocs, fora aquilo ali. Eu acho que tem mais é que impedir mesmo isso aí. Tem que se mudar. E só se mudar isso com política, com políticos decentes, que sejam voltados, né, para os interesses do povo. Eu confesso a você que eu vou ficar muito feliz, entendeu? Em você eleito e não precisar cobrar de você. E bater palmas. E pode ficar certo que eu farei. Pode ficar certo. Da mesma maneira que eu critico, eu digo aqui, bato palmas e tiro o chapéu. Né? E sou capaz até de indicar pessoas de bem, porque é uma responsabilidade social, é uma responsabilidade também do emissor, porque sabemos que somos formadores de opiniões. Mas deixa, Vavá, eu já tenho aqui uma pergunta para você, mas deixa eu conversar também com o Lourinho. A pergunta aqui vem o seguinte: como é que você vê a realidade sociopolítica e econômica da terra em que você nasceu e que hoje pretende representá-la como deputado de Panelas, sua terra? Mas essa pergunta você responde daqui a pouquinho. Deixa eu cumprimentar essa figura querida, essa figura amada, né? E ele vai agora sim falando, né, exatamente
exatamente da sua vinda hoje aqui a esse programa, como convidado nosso. Boa tarde, Lourinho. Né? Inclusive que questionamos até pela manhã, está aqui, porque quando eu perguntei a várias pessoas que me disseram, rapaz, eu sou fã do Lourinho, eu converso com o Lourinho todo dia, eu sou amigo do Lourinho, aliás, eu já votei no Lourinho. E qual é o nome dele? Mas eu disse, sinceramente, o nome completo eu não sei. Eu sei, e questionei, ele disse, não, em nenhum momento, pelo contrário, eu achei até um apelido carinhoso que meu pai, minha mãe, minha família me botou, e o pessoal continua, e eu também vejo por aí. Você sabe o nome? Pois não. Sabe o nome? Bom, eu sei Vavá Rufino. É o que nós questionamos aqui hoje de manhã. Eu costumo dizer o seguinte, quem tem apelido não tem nome. Agora, como é que você é candidato? Como Vavá Rufino ou não pode ser registrado, Vavá, mas meu nome é Edivaldo Rufino. Tem uma historiazinha que eu quando minha mãe ainda estava gestante, por que surgiu o meu nome? Eu posso contar. Pois não. Mas o pessoal vai votar em Vavá Rufino. Vota em Vavá, bota no número, hoje é no número. É no número. Não é mais fácil, número, mas é Vavá. Pois não. Mas boa tarde para você, Lourinho, mais uma vez, muito obrigado aqui, né? Pelo menos dificilmente a gente passa muito tempo sem se ver, mas num dia só. É até um privilégio para nós recebê-lo aqui na nossa emissora 2 vezes no mesmo dia, né? Para a gente é até um prazer muito grande. E, Lourinho, em relação, você que é um homem político, você que entende de política, Vavá Rufino, candidato a deputado estadual, o que o fez? Vamos esclarecer de uma vez por todas. Talvez você tenha abandonado, você foi muito procurado por outros políticos, né? Nessa época, né, Vavá? Muito procurado. Mas o que você fez realmente, você? Foi exatamente com Vavá a união desse grupo, porque o que nós sabemos, nunca essa oposição teve tão unida. É isso mesmo, Décio? Nunca teve tão unida. Foi exatamente, o Vavá veio exatamente para somar tudo isso. O que fez você, hoje, sinceramente, votar ou apoiar o Vavá Rufino? Boa tarde a você, boa tarde a toda a sua equipe, a todos os ouvintes, salve especial à nossa querida Panelas. De antemão, respondendo a sua pergunta, é interessante, eu já havia dado apoio a um deputado, porque até então nós não sabíamos da candidatura do nosso amigo Vavá. Então foi quando o Edson nos procurou e informou da candidatura do nosso amigo Vavá. Então ele perguntou se já tinha dado apoio. Já tinha dado até um apoio. Dado apoio. Mas foi a razão então da polêmica de pessoas contrárias exatamente, talvez a esse seu posicionamento, que parece que não concordaram, não aceitaram. Isso também. Talvez tenha sido. Mas não foi nesse segmento aí não. Pois não. Foi outro segmento. Pois não. Então, Edson Filho nos procurou e disse que estava trazendo o Vavá como candidato. E eu de imediato disse para ele que ele poderia contar comigo e que a gente deveria fazer uma reunião com o grupo democraticamente para a gente ver a decisão de cada um. E a gente assim o fez e deu tudo certo. Uma maneira não só de demonstrar o apoio ao amigo panelense, nós estamos trazendo com essa palestra que ele está dando aqui, essas orientações, essa demonstração de um posicionamento ético, político, uma demonstração que foi 3 vezes prefeito, nem sequer tem uma passagem em qualquer instância. Então isso traduz para a gente uma forma de nos comprometer com a sua posição política e com o futuro político, tá certo? Eu tenho certeza que de agora por diante ele vai estabelecer regras como deputado, com certeza, e trabalhar pelo município de Panelas. Lourinho, que tipo de conversa você teve exatamente com o vereador, o doutor Edson Rufino, com o próprio Vavá Rufino, enfim, com as lideranças? Que tipo de exigência, o que é que realmente fez você acreditar? É exatamente o passado dele como político lá em Moreno, que você também acompanhou, porque lembre-se de uma coisa, você assume uma responsabilidade muito grande, até porque você é uma liderança comprovada, e você tem muitas pessoas, você é uma palavra balizada, muitas pessoas que seguem aquilo que você diz. Você está assumindo um compromisso muito sério. Isso não me preocupa com o candidato Vavá. Inclusive, por exemplo, quando nós fizemos essa reunião com todos os vereadores, todos foram unânimes. O apoio está dado.
ninguém reivindicou nada. A gente está sendo solidário, não só a Vavá, como também nosso amigo Edson Filho, que esteve todas as eleições conosco. Né? Sempre participou conosco, lutando, batalhando, para ver um futuro melhor para nelas. Então, dessa forma, quando ele trouxe o seu irmão, nada mais democrático, solidariedade, de tudo que a gente podia dar no momento para ele. Então, ele podia contar comigo e todos os outros os demais vereadores. Nós temos aí a dona Quitéia, temos aí o próprio Edson Surfino, temos o vereador Décio, temos suplente como o Joel, temos o suplente como vereador, o ex-vereador Edivaldo, temos o Manassés, e assim, temos toda a estrutura unida da oposição em prol do nome de Vavá Filho no momento. Muito bem, o Lourinho. Agora, em relação a esse apoio dado ao Vavá, nesse momento, e antes você desistindo daqui, você já se propunha a até ajudar, claro que fazendo as suas exigências, o que eu quero é exatamente poder ter uma porta para bater, né, e reivindicar direitos para o meu povo. Né? Porque muitas vezes a gente se anima e volta e vai atrás e pede um apoio, entra nas casas, pega muitas vezes de madrugada, não tem hora de comer, abandona até a própria família, com certeza. E de repente, muitas vezes você mesmo já foi decepcionado e tal, lá vai. O que é que lhe garante realmente? Eu vou voltar à pergunta, é exatamente esse passado do Vavá, é esse trabalho, esse seu compromisso que ele teve e cumpriu a risca com o povo lá de Moreno e vem cumprindo, tanto que foi convidado para empunhar essa bandeira. Tudo isso faz parte do conjunto, né, dessa conjuntura política que um político deve ter. Né? Por exemplo, ele já falou, até você já falou, né, essa ética que ele tem. Né? Então, diante do quadro político aqui, local, eu acho ele como panelense, né, eu tenho a certeza, não acho, eu tenho a certeza ele como panelense, né, ele se comprometendo com todo o grupo, não é só com o grupo, porque o compromisso está com o povo. Né? A gente vai levar essa proposta para o povo é quem vai decidir, tá certo? Mas eu tenho certeza que com toda essa força que a gente tem em nossa volta, mostrar também para o povo a necessidade de um político que realmente possa trazer alguma coisa para o município de Panelas. Como você falou recentemente, um pouquinho aí anteriormente. A gente apoia e depois vai bater na porta, a gente não abre mais aquela porta. É verdade. Quanto isso não aconteceu comigo? A conversa da campanha é muito bonita. Né? Inclusive aconteceu não só com deputados, aconteceu até com o próprio majoritário, por exemplo, com o próprio governador. Né? A gente fez um trabalho desde a época de Miguel Arraes, né? O saudoso Miguel Arraes, um homem que cumpria realmente, tinha palavra, e de repente a gente fez um trabalho para o ex-governador Eduardo Campos, por 2 mandatos, e nem sequer fui convidado para dar um agradecimento, um aperto de mão. E ainda saiu aquele taxado como o deputado que esteve aqui, como traidor. Agora, não só eu posso ser taxado disso aí, porque, como você disse, política tem que ter não só habilidade e costa larga para levar por cada, né? Com certeza. Mas, enfatizando esse aspecto aí, a gente vê que, por exemplo, eu levei por 2 vezes proposta lá para o governo a questão da água do município. Tá certo? Por 2 vezes, em 2007 e 2011, se eu não me engano, a questão da seca, porque é uma necessidade que nós temos no município. Já pensou uma cidade com 12 mil habitantes sem água? Né? Aí cadê o gestor local? Abandonou o município. Não deu uma gota d'água a ninguém. Né? E o governador, através de seus representantes, também ficarão praticamente omissos no processo de solucionar o problema da água. Isso nos trouxe um constrangimento muito grande. Inclusive, por exemplo, essa decisão política que nós estamos referendando aqui, eu estava no PSB. Tá? E aguardava justamente o direcionamento político da majoritária hoje, os seus representantes, que tínhamos como Armando Monteiro e
anunciado Paulo Câmara. Não é? Então, pela minha visão, dois aspectos. Eu tinha que respeitar porque o prefeito de lá é do PTB. PTB. Então, deixou o partido, os motivos a gente não sabe, mas eu acho que ele deu muita força pelo lado do governador, e ele mais criticava o governador, ainda na questão da água. Na questão da água em Panelas, ele chegou até a fazer greve, né? E criticar o governador num tom bem agressivo. E agora está o defendendo, né? Então, diante dessa forma aí, veja bem, eu via depois de todo esse processo da seca, o povo reivindicar e dizer cadê a solução da água? E cadê o governador? E eu via a expressão do povo. A gente não vota mais em Eduardo. A gente não vota. O povo de Panelas não quer votar mais em Eduardo. Por quê? Porque ele foi omisso com Panelas. Ele abandonou Panelas. Ele abandonou as suas lideranças. E não eu. Nós estávamos de braços abertos. Então, já antes disso aí, ouvindo isso aí do povo, eu digo, o homem certo de votar é, no caso, o Dr. Armando Monteiro. Senador, uma pessoa ética, uma pessoa que tem um manancial de conhecimentos, não só da política, mas também em todos os setores administrativos, passou por vários segmentos, para a gente não perder tempo. Então, um homem preparadíssimo. Né? E daí surgiu a oportunidade, o gestor lá de Panelas, ele viu muita força, aliado também ao deputado que ele tinha, Raul Henrique, hoje vice, e correu para lá, abandonou o partido. Então, como a gente já tinha a expressão do povo querendo uma mudança, a gente nada mais certo do que a gente abraçar o povo e dizer vamos por aqui com o Armando Monteiro. Tá certo? Então isso aí já estou falando, transmitindo, porque o porquê da gente ter esse segmento político. Tá certo? Perfeitamente. E sem pensar o melhor para o povo, pelo menos é o que se espera. Mas voltando agora ao não. Só você ainda vai voltar, eu estou fazendo só para comentar esse toque aí. Inclusive, em conversa com o Armando Monteiro, eu já citei o problema da água. Eles não têm coisa mais fácil de resolver do que o problema da água de Panelas. Então vamos aguardar justamente o desfecho da campanha. Tenho certeza que ele será o futuro governador do estado. E com certeza vai resolver o problema da água de Panelas junto com nosso amigo Vavá e demais conjuntura política. É o que se espera, né? Bom, mas deixa eu ouvir aqui essa pergunta. Eu tenho 3 perguntas aqui. Bom, vamos naquela primeira. A realidade sociopolítica e econômica lá do município de Panelas, terra que você nasceu, né? E o pessoal aqui, me parece que o professor se pegou ali muito enfático. Hoje pretende representar como deputado de Panelas, na sua terra. E como é que você vê exatamente? Você começou muito ética, muito simples, e faz umas colocações muito apropriadas, sem torcer por aquilo, quanto pior, melhor. Mas na realidade, como é que você está vendo? Primeiro, me sinto muito honrado, né, ter um projeto que possa envolver essa região, né, o filho de Panelas, mas fui adotado por Moreno. Hoje me sinto adotado também por Jaboatão. Né. Me recordo que na infância e adolescência estudei em Belém de Maria, né, durante 4 anos. Então a gente tem uma relação, né, de vida com essa região. Então, me sinto muito à vontade e agradecido pela oportunidade de ter começado aqui. Evidentemente que eu observo e nós constatamos que a real situação do município de Panelas, especificamente, que é o foco principal nesse momento, né, precisa de uma atenção diferenciada. Ora, se a questão da água não foi resolvida, que está aí atingindo a todos, porque ela atinge a todas as famílias, a todo cidadão panelense. E de forma tão simples poderia ter sido resolvido com a força e o poder que tem o governo estadual, com as representações políticas, né, que Panelas sempre teve. Isso demonstra que outras questões de menor porte que estão, né, as escondidas precisam ser clareadas,
debatidas e se buscar soluções. Então, o que eu me coloco é na condição de poder ser instrumento desse trabalho junto com a população. Em nenhum momento, Vavá Rufino vai resolver absolutamente nada. Ele precisa ser instrumento de uma representação para que, no fórum da Assembleia Legislativa, possa encaminhar, possa cobrar e, quando se sentir impotente para resolver, buscar a força da população através das lideranças e do cidadão como um todo. Então, é nisso que eu acredito. É investir na qualificação profissional, porque não há perspectiva para esses jovens ser inseridos no mercado de trabalho se não tiver qualificação profissional. Então precisa, agregado aos serviços públicos, também se investir na formação profissional dos jovens e dos cidadãos panelenses, como de toda a região e do estado de Pernambuco. E aí, eu não sei se ainda é o momento, já é o momento, mas eu diria que para que isso aconteça, né, nós temos convicção de que com Armando Monteiro no governo estadual,